Olá, aqui é Cíntia Ruff, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo trazido aqui para vocês. Eu ajudo líderes a engajar suas equipes, conquistando 3 vezes mais resultados. Você se sente esgotado? Sim, esgotado. Você chegou já a adoecer no trabalho? Acredito que cada um de nós, por alguma razão, algum dia, já se sentiu adoecido, com a carga de estresse alta, baixando a imunidade e adoecendo. Pois é desse assunto aqui que nós vamos falar. Eu vim percebendo, e os números e pesquisas vêm trazendo aí pesquisas nesse sentido, né? Nós estamos vivendo um momento de adoecimento das pessoas no trabalho, nunca antes vistos. De um tempo para cá, esses problemas se agravaram em função do acúmulo de tarefas e da velocidade imposta pela questão digital, pelo meio digital. Então, a combinação com todos esses fatores do meio digital, da pandemia, das entregas, das empresas precisarem que as entregas fossem feitas da mesma maneira ou até melhor em termos de resultado, o que aconteceu? Explodiu essa questão de casos da síndrome do burnout. Pois é. Este mês nós estamos no mês de janeiro, né? O Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha para chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade de cuidar da sua saúde mental e emocional. Assim como a campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul tem o seu papel, o Janeiro Branco também tem o seu papel. E a ideia disso é fazer as pessoas refletirem na importância desse cuidado, do cuidado da sua saúde mental e emocional. O burnout, ele é um problema seríssimo para profissionais, ele atinge os profissionais e impacta na empresa, né? A gente pode dizer que a síndrome do burnout nada mais é do que um transtorno de ansiedade focado no trabalho, que as pessoas têm em relação ao trabalho. Acontece, por exemplo, uma sensação de extremo cansaço, falta de energia, falta de motivação para realizar suas tarefas, um desânimo, e tudo isso vai tomando conta da pessoa sem que ela perceba. Quando ela se dá conta disso, ela já está extremamente doente e incapacitada de seguir no seu trabalho. Tanto é assim que no dia 1º de janeiro de 2022 passou a ser classificada na OMS, na Organização Mundial da Saúde, como um fenômeno ligado ao trabalho e não mais como um fenômeno de saúde mental e quadro psiquiátrico, né? Então agora o burnout ele entrou no CID-11. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Qual é o impacto que isso vai ter nas relações profissionais? Qual é o impacto que isso vai ter nas relações empresariais? Empresa versus colaborador versus liderança. Agora, as empresas vão ter que se responsabilizar por quadros de burnout dentro da sua empresa. O que provavelmente isso ocorrerá? Ocorrerá mais processos trabalhistas entre empregadores e empregados, e as empresas vão ter que se responsabilizar pelo problema. Logo, elas vão ter que pensar estratégias para não deixar os seus colaboradores adoecerem.
chegarem nesse ponto. Com a questão trabalhista em jogo, isso reforça mais a necessidade de um bom líder. Tá aí, líder, a tua oportunidade de você se capacitar, de você se preparar para ser um líder mais humano, um líder acolhedor, um líder que acolhe a sua equipe, que não deixa, que identifica se a pessoa está adoecendo e não deixa chegar a esse ponto da pessoa adoecer e ficar impossibilitada de assumir as suas tarefas, assumir as suas responsabilidades. Líder, a mudança, ela está acontecendo e as empresas vão precisar de mais líderes e não chefes. As empresas não precisam de chefes, elas precisam de líderes, líderes que saibam lidar com o burnout, líderes capacitados a ponto de fazer com que essa curva caia proporcionalmente, que as pessoas elas sejam atendidas antes que o caso fique extremo e que elas precisam ser afastadas. Se o líder ele não tiver essa competência desenvolvida de liderança, de acolhimento, de saber ouvir o seu colaborador a ponto de identificar esse problema, para isso o líder ele tem que ter, o que ele precisa ter? Ele precisa ter proximidade. O colaborador precisa confiar nessa liderança para poder depositar nesse líder confiança a ponto de desabafar, falar dos seus problemas, né? E esse líder ajudá-lo nesse momento em que a doença está se estabelecendo. Bom, aí por exemplo, já me perguntaram, tá? Mas eu não sei nada do burnout, nem sei as fases da doença, como é que eu posso identificar? Calma lá, vem comigo que eu vou te dizer. Bom, o burnout ele tem 3 fases. E você, líder, pode ficar esperto para identificar essas fases. Veja lá, a primeira delas, tá? A pessoa ela fica extremamente hiperprodutiva, certo? Olha só, a fase legal, né? Show de bola. Então, no início, a pessoa fica com uma produtividade enorme, ela aumenta a sua performance, que é o que toda empresa busca, né? Aquele colaborador que tem alta performance, que é produtivo, que trabalha muito mais horas, que realiza suas entregas. Só que isto tem um preço. Se isso não for equilibrado, esse colaborador ele não aguenta e não vai aguentar ficar nessa hiperprodutividade por muito tempo. Por quê? O que a hiperprodutividade ela acaba fazendo? A pessoa, para ser hiperprodutiva, ela aumenta a sua carga horária de trabalho. Nesse aumento, ela corta alguns hábitos que ela era acostumada a fazer. Algum exercício físico, algum hábito alimentar, algum tipo de lazer. Então ela acaba cortando porque ela tá nessa vibe de hiperprodutividade. Então ela corta isso. Só que aí ela entra na segunda fase. O corpo dela começa a não aguentar ficar nessa hiperprodutividade por muito tempo. Então ela entra na fase da agressividade. Ou seja, o corpo dela tá cansado, o corpo dela tá pedindo socorro, mas ela não entende. Ela não tá entendendo, sacando o que é isso. Então ela acaba ficando irritada, sem paciência, intolerante com as pessoas, totalmente de pavio curto. E aí o corpo dela começa a cobrar. Ela acaba tendo distúrbio alimentar, ou comendo demais, ou comendo de menos. Ela acaba tendo insônia, né? Insônia do tipo assim,
Você deita para dormir, líder, e você acorda depois. Você acorda com insônia. Ou você demora muito para pegar no sono por conta de pensamentos que, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vindo com ansiedade, com ansiedade e dificuldade de pegar no sono. E a terceira fase, líder, é a exaustão. Então, a pessoa fica produtiva, hiperprodutiva, entra na agressividade, e a terceira é tomada pela exaustão. Ou seja, o corpo novamente está pedindo socorro e ele não é mais capaz de fazer as suas atividades dentro da casa dele e fora da casa dele. Aí ele já tem falta de concentração, falta de memória, o sentimento de culpa é grande porque ele não está dando conta, ele não tem mais energia para fazer as tarefas na qual ele estava acostumado a fazer. E aí vem o medo de perder o emprego e o julgamento dos colegas, né? O medo de perder o emprego, aquela insegurança, e aí ele quer fazer mais, e aí ele não consegue porque ele está totalmente sem energia e adoecido. Então, esse é o quadro clássico, né? Que perpassa por essas três fases. A primeira, hiperprodutividade, a segunda, a agressividade, e a terceira, exaustão. Então, líder, se você percebe algum membro da sua equipe configurando nessas três fases, você pode ajudá-lo. Você pode ajudá-lo a sair dessa. E, inclusive, e se você que estiver assistindo estiver se identificando com esses sintomas, normalmente também os familiares eles apontam, porque são pessoas que notam a mudança de rotina da gente, né? Os familiares, esposa, marido, filho, mãe, pai, percebem e dão alguns feedbacks. Olha, você está muito irritado, olha, você está diferente, olha, você precisa se cuidar, você está exagerando. Então, fique atento também aos feedbacks dos teus familiares, porque eles realmente sabem como é que é você, né? Então, muitas pessoas desprezam esses feedbacks dos familiares, mas eles são riquíssimos, porque são pessoas que convivem e conhecem você, certo? Eu tive lendo uma pesquisa muito interessante, agora não me lembro a fonte dessa pesquisa, foi no LinkedIn, e é muito interessante, foi realizada pela Oracle e pela Workplace Intelligence, e ela se tornou emblemática, né? Porque olha só o que eles trouxeram. Segundo esse levantamento, 68% dos profissionais preferem falar com um robô sobre estresse e ansiedade do que no lugar dos seus chefes. Não, gente, você preferir falar com um robô ao invés de falar com um ser humano, alguma coisa tem que estar errada, né? Não é possível. Não é possível isso. Então, isso mostra com que os gestores, eles estão com alguma coisa precisando rever aí a sua forma de atuação, né? Esses 68% aí. No mínimo, os profissionais não confiam neles, eles não têm proximidade, e eles fazem parte também do problema, e aí realmente, né, eles não vão... o colaborador vai preferir falar com o robô, certamente, né? Então, é de se questionar essa pesquisa nesse sentido, né? Nós, líderes, produzimos o nosso valor, e aí eu me incluo nisso, né? Pelo trabalho do outro. Um bom gestor, ele gera resultado pelo trabalho da outra pessoa, pelo resultado que ele oferece, pelo ambiente, pelas coisas que a equipe consegue fazer, pelas entregas da sua equipe. E para isso o estado emocional é muito importante.
nessa questão, abre um espaço, líder, para que você possa se desenvolver e aproveitar essa necessidade que o mercado está te demandando para você se qualificar. Eu acredito que vai ter muita demanda, as empresas elas vão ser mais exigentes em relação à competência das suas lideranças, porque realmente elas vão querer colocar nessas posições líderes que dão conta de acolher as suas equipes, líderes que dão conta de confiar nessas pessoas, a ponto de ouvi-los, a ponto de se aproximar deles e estarem tão próximos que estejam atentos a essa problemática de adoecimento no trabalho, a ponto de resolver conflitos e também as suas necessidades, a necessidade do colaborador. E você, líder, só vai perceber as necessidades do seu colaborador se você estiver alinhado com ele, se você estiver próximo, se você estiver atento à carga horária que ele está realizando, atento ao prazo de entrega que ele está realizando, enfim, entregando, né? Se ele está inseguro em relação a perder o emprego, essa questão da insegurança, isso gera uma ansiedade muito grande, a pessoa fica improdutiva. Então não é interessante que o seu liderado fique inseguro, é interessante dar essa segurança para ele. Claro que se você pode dar, obviamente, né? E deixar claros os objetivos da equipe, deixar claros os objetivos da empresa. Fazer com que ele tenha clareza, vocês estão buscando o quê? Qual é o propósito da empresa? O que a empresa precisa? Tá, mas aí já me perguntaram o seguinte, Cíntia, ok, mas existe uma forma, como é que eu posso fazer isso? Como é que existe uma forma de eu estar incentivando a minha equipe a ter uma qualidade de vida, a buscar esse equilíbrio? Sim, líder, você pode, inclusive, levar para a diretoria essa questão, essa importância do Janeiro Branco. Olha, nós estamos começando um ano novo, um ano, tudo, né, uma página em branco. A empresa também pode aderir como programa de RH, de cuidado, né, de estabelecer o autocuidado. Começa por aí. Tá? E como é que eu faço isso? Bom, é interessante a pessoa fazer um exercício físico para relaxar a mente, ela poder colocar a sua energia, o estresse do dia a dia em algum exercício, colocar para fora isso, extravasar essa energia, né? Lazer é importante, a pessoa precisa se desconectar com o trabalho. Tem líderes que pensam assim, ele tem que estar pensando o tempo inteiro em trabalho. Não, líder, quando esse colaborador está em casa, ele precisa se desconectar. Mas eu preciso falar com ele. Ok, fale com ele, mas o quanto você puder evitar no tempo livre de acessar essa pessoa, é saudável essa pessoa se desconectar. Muitas vezes no final de semana, assim, eu largo meu celular, as pessoas me ligam, às vezes, Cíntia, tu fica longe do telefone, eu me desconecto, eu mergulho junto com a minha família em momentos importantes, saudáveis, eu me desconecto realmente. Então isso é importante. Dormir bem, as pessoas precisam dormir, elas precisam ter qualidade de sono. Líder, você pode, nas suas reuniões, falar disso. Exercício físico, lazer, autocuidado, se tratar bem, se desconectar, interagir com a família, dormir bem. Isso é importante para o ser humano.
Se você quiser que essa pessoa produza, se você quiser ter uma pessoa inteira para você, que faça as entregas que você pretende, os resultados que a empresa necessita. Então, tudo isso é importante com o autocuidado e você, líder, cuidando da tua equipe. Quais os teus planos para esse ano, líder, que está começando? Um ano novinho. Quais são? Você já sabe? Você já tem em mente? Lembre-se que você pode ser um líder melhor, começando por estar saudável. Estar saudável. E cuidando da tua equipe para que ela não adoeça. Nesse janeiro branco, comece dando o primeiro passo. Cuide da tua saúde mental. E aí eu faço um adendo. Eu coloco a tua saúde espiritual também. Eu não sei em quem você acredita. Eu acredito num Deus soberano. Mas eu não estou falando de religião aqui. Agora, cuide da tua saúde mental e espiritual. Só assim a gente consegue cuidar da gente e também cuidar do outro. Ok? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.